Olá, paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui para compartilharmos da sua palavra. Vai lá, pega a sua Bíblia para participar conosco. Nós vamos ler um pequeno trecho e vamos compartilhar algo sobre a palavra de Deus. Vivemos esse tempo difícil, de isolamento, de pandemia, com muitas restrições e com uma perspectiva ruim para o nosso país, economicamente falando. Então, as nossas mentes, os nossos corações vão ficando apreensivos e nós sempre buscamos em Deus a resposta para os nossos questionamentos e certamente Deus tem algo a falar conosco nesta noite. Vamos então ler 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. Samaria é cercada. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de uma porção de esterco de pombas por 5 peças de prata. Esse texto está falando, se nós lermos o capítulo todo e os próximos capítulos, nós vamos entender. Samaria estava sitiada, o exército inimigo havia rodeado a cidade. Samaria era uma cidade murada, e as cidades muradas geralmente tinham 2 ou 3 portas, que eram os lugares onde as pessoas transitavam. O comércio de Samaria era feito do lado de fora das muralhas. Então ali eles vendiam seus produtos, compravam, enfim, faziam movimentar a economia daquela cidade. Mas vindo o exército da Síria, cercou Samaria e eles impediram o povo de sair ou entrar na cidade. Então cessou o comércio, cessou a forma deles buscarem a sua provisão, o seu alimento. E dia e noite aquele exército estava ali cercando Samaria, e a fome se abateu sobre a cidade. E durante quase 2 anos eles estavam ali impedindo o povo de entrar e sair, porque a ideia era matá-los de fome. Naquele momento, como diz aqui o texto, a miséria era grande, as pessoas não tinham mais o que comer, e diz o texto aqui que eles estavam vivendo uma situação muito complicada. Eles estavam comercializando ali uma cabeça de jumenta por 80 ciclos de prata, que seria o equivalente a $45. E uma porção de esterco de pombas por um ciclo, né? Ou por 5 ciclos. Então, eles estavam comercializando coisas que normalmente eles descartavam, agora eles estavam comercializando por um preço absurdo, porque a fome era muita, a necessidade era grande. Então, essa cabeça de jumento, que certamente seria descartada em tempos de abundância, agora era disputada por um preço muito alto. E o esterco de pomba era usado para fazer o cozimento ou para preparar essa cabeça de jumento. A situação era muito terrível. E o texto diz que um dia desses, o rei, que estava muito desolado, muito irritado, sem saber o que fazer, ele estava passando por perto da muralha e uma mulher gritou pedindo socorro, pedindo ajuda. E ele estava revoltado com Deus e ele disse: se Deus não te ajuda, o que eu posso fazer? E quando ele falou sobre isso, sobre Deus não ajudar, e que se Deus não ajudava, ele também não poderia ajudar, ele lembrou de Eliseu, que Eliseu era o representante de Deus naquele lugar. Ele então não podia atacar a Deus diretamente, mas ele podia atacar a Eliseu, e foi isso que ele fez. Ele mandou um capitão com alguns soldados procurar Eliseu, e ele disse: eu quero que hoje
a cabeça de Eliseu seja cortada e que haja alguma coisa que eu estou fazendo para mostrar a minha revolta contra Deus, contra essa situação. E o capitão, então, junto com outros soldados, foi até o lugar onde estava Eliseu. Mas Deus sempre revelava a Eliseu as coisas antes que elas acontecessem. E Eliseu então soube que aqueles homens estavam vindo, e ele disse para aqueles que estavam com ele lá: não deixe esses homens entrarem. Eles querem a minha cabeça, mas não deixem eles entrarem, porque atrás deles vem o rei, e o recado que eu tenho a dar é para o rei. E aconteceu exatamente isso. Quando os homens chegaram, eles não permitiram, os que estavam com Eliseu não permitiram que aqueles soldados entrassem, e logo em seguida veio o rei. E aí, então, o rei, dirigindo-se a Eliseu, falando daquela situação e dizendo que ele queria destruí-lo, Eliseu disse o seguinte: assim diz o Senhor, que amanhã, a esta hora mais ou menos, haverá uma coisa muito estranha, muito excepcional acontecendo aqui. Vai haver abundância de alimento, e os alimentos vão voltar ao seu preço normal, sem inflação, sem nenhum outro índice que fosse ruim. E aquele capitão que havia ido lá falar com Eliseu, ele duvidou muito e disse: olha, mas nem que as janelas do céu se abrissem e caísse do céu alimento seria possível isso. Mas Eliseu disse: não, amanhã, mais ou menos a essa hora, haverá abundância de alimento aqui neste lugar. E nós poderíamos falar muitas outras coisas a respeito deste capítulo, mas nós vamos resumir dizendo o seguinte: fora da cidade havia lá uma comunidade de leprosos. Mais ou menos 500 leprosos viviam naquela comunidade. Com esse tempo de fome, a maioria deles morreu. Ficaram apenas 4 leprosos. E esses leprosos então estavam só esperando a morte, porque eles tinham fome e eles tinham necessidades que não eram supridas. E eles eram já pessoas que dependiam dos moradores da cidade, que eles não tinham como ter o seu alimento, porque eles eram doentes. Então eles começaram a conversar e disseram o seguinte: olha, se nós ficarmos aqui no nosso lugar, nós vamos morrer. Se nós formos a Samaria, também nós vamos morrer. Então vamos tentar ir pelo menos ali no assentamento, ou no lugar onde estão os soldados sírios, porque quem sabe eles nos deem uma oportunidade e nós sejamos poupados e nós então poderemos sobreviver. E diz que eles começaram a andar, se levantaram e começaram a andar em direção ao arraial dos sírios. E à medida que eles foram caminhando, nós podemos então ver aqui nesse texto o poder, a majestade, a soberania do nosso Deus. Aqueles 4 leprosos andando deram ao exército da Síria a impressão de que havia um grande exército com cavalos, cavaleiros e muita munição vindo na direção deles. E o barulho que o exército da Síria ouviu era um barulho estrondoso. Eram apenas 4 leprosos caminhando, mas o barulho que eles ouviram era um barulho atemorizador. O nosso Deus é assim. O nosso Deus é maravilhoso. Ele usa coisas especiais. Quando Deus age, ele age de forma sobrenatural. E o texto diz que os soldados do arraial da Síria, com medo, começaram a correr. E diz o texto que eles rasgavam as suas roupas para que elas não os impedissem de caminhar e de correr. E foram deixando para trás todas as suas coisas, suas roupas, suas joias, sua prata, toda a munição e todo o mantimento que havia ali no arraial ficou para trás. Os leprosos então chegaram
e olharam, e as tendas estavam vazias, e eles então entraram. Imaginem 4 pessoas que há muito tempo não comiam uma comida decente, e de repente se veem ali no meio de muita comida. E eles comeram bastante, recolheram algumas coisas, prata, ouros, esconderam, voltaram novamente, comeram, escolheram outras coisas, esconderam, e na terceira vez em que eles estavam usufruindo daquele mantimento, eles disseram: não é certo o que nós estamos fazendo, nós estamos do lado aqui de uma cidade onde as pessoas estão perecendo de fome e tem muita comida aqui, vamos avisá-los. E foram até os portões de Samaria e avisaram que havia comida. Os porteiros foram até o rei, mas o rei duvidou e disse: não, isso daí deve ser uma emboscada. A hora que nós sairmos dos portões, o exército volta e nos pega nessa emboscada. Então os conselheiros do rei disseram: então manda algumas pessoas só, manda uma pequena porção de pessoas para espiar. E foi então o que foi feito. Alguns homens, alguns soldados saíram ali da cidade e foram lá para ver o que estava acontecendo. E voltaram então com a notícia: é verdade, o arraial está vazio e tem muita comida e tem muitos bens. Então o rei mandou que aquele capitão que duvidou de Eliseu, que disse: nem que abra-se a janela dos céus, não vai ser possível acontecer isso, mandou esse capitão ficar no portão para controlar a saída das pessoas. E as pessoas então saíram correndo. Imagina se alguém conseguiria segurar a euforia de pessoas famintas saindo feito um batalhão. E eles saíram então e atropelaram aquele capitão. Se cumpriu então o que Eliseu disse: você vai ver, mas você não vai comer, você não vai participar. Aquele capitão morreu atropelado pelas pessoas. E as pessoas saíram então e se apoderaram daquele mantimento e começaram a usufruir daquilo, e realmente tudo voltou ao normal, as comidas voltaram ao preço normal, sem infração, sem nenhum impedimento, e o povo podia se fartar e voltou ao seu convívio natural, como havia sido profetizado por Eliseu. Nós cremos que Deus está no comando de todas as coisas. A igreja tem orado, a igreja tem buscado. Pela primeira vez, em todos esses anos, nós vimos a nossa nação jejuar um dia inteiro pelo seu livramento. E hoje nós queremos convocar você, como igreja, a se posicionar e a fazer como Eliseu, abrir a sua boca para profetizar a bênção, profetizar o milagre. Eliseu profetizou um milagre e ele determinou até o tempo certo daquele milagre. Nós queremos, em nome de Jesus, como igreja, declarar que a nossa nação estará sendo liberta de todo o mal, de toda a opressão, de toda essa notícia ruim que todos os dias nós recebemos. E que Deus vai intervir de uma forma poderosa, usando pessoas como eu e você, que podemos e sabemos orar, sabemos procurar no Deus vivo, no Deus do sobrenatural, o livramento e a bênção. Se a igreja se posicionar e orar, Deus pode enviar realmente, como ele fez com aqueles leprosos, que eram apenas 4, fazer com que o inimigo sentisse medo. Deus pode fazer isso também, de alguma forma que nós não conhecemos, mas nós sabemos que ele pode. Se nós orarmos, se nós nos posicionarmos como igreja, nós podemos profetizar isso para a nossa nação, pedindo o livramento de Deus, da forma como só ele sabe fazer. Certamente aquele povo de Samaria já tinha perdido toda a sua esperança. Não havia nada a se fazer mais, mas Deus interveio de uma forma sobrenatural. Talvez hoje nós estejamos também sentindo isso. Estamos de mãos atadas e vendo muita coisa
ruim se aproximando, a miséria, a fome, a necessidade e tudo mais que todos os dias os meios de comunicação transmitem. Mas nesta oportunidade, eu quero conclamar você, como servo de Deus, como serva de Deus e como igreja, a se posicionar e a orar e a interceder pelo nosso país. E eu tenho certeza de que Deus pode e vai nos livrar de uma forma sobrenatural. Vamos orar? Você está aí na sua casa, se coloca de pé, coloca a mão no seu coração. Vamos orar, vamos falar com Deus. E na nossa oração nós vamos declarar que o inimigo bata em retirada, que toda força contrária bata em retirada. Oremos. Senhor, nós confiamos em Ti. Nós cremos que a nossa nação está nas Tuas mãos. E agora, como igreja, nós nos posicionamos para declarar que todo o exército do mal bata em retirada. Que o Senhor ordene que toda fome, toda miséria, toda escassez, toda perturbação está anulada. Toda maledicência, todos aqueles que têm se levantado, governadores, políticos, pessoas que têm se levantado para proclamar o mal, para proclamar a morte, para proclamar a miséria, a fome, a derrota. Nós conclamamos, ó Deus, conclamamos os teus exércitos celestiais para que venham e interfiram, Senhor, nas ações políticas, nas ações desse país, em todas as coisas que estão acontecendo. E como igreja nós nos posicionamos e nos colocamos diante de Ti, porque nós cremos que o Senhor é um Deus do impossível, onisciente, onipresente, onipotente, e que nas Tuas mãos está todo o poder. E pelo Teu poder a nossa nação será restaurada. A nossa nação será como Samaria, que passou a ser um celeiro para as demais cidades. A nossa nação será um celeiro para as demais nações. E haverá prosperidade, haverá abundância de alimento neste lugar, porque a Tua mão vai estar intervindo. Nós cremos e nós sabemos, ó Deus, que por amor do Teu povo, por amor de Ti mesmo, o Senhor opera milagres e maravilhas. E como nós sabemos que a gratidão precede o milagre, nós queremos desde já Te agradecer pela Tua intervenção poderosa, pela bênção que já está estabelecida para o nosso país, e que a nossa nação será exemplo para o mundo, através da Sua palavra, através do Seu poder sendo realizado. Nós cremos, nós confiamos, nós oramos e nós já Te agradecemos. Amém. Se você fez essa oração e realmente você crê nisso, continue orando, agradecendo a Deus pelo livramento, pela bênção, pelo poder que está sendo derramado na nossa nação e que vai reverter a nossa situação como reverteu a situação de Samaria. Deus te abençoe, continue crendo, orando e exercitando a sua fé. Nós, como igreja, podemos nos posicionar e recebermos aquilo que o Senhor mesmo já providenciou para nós. Fique na paz, Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Gostou do nosso culto? Curta o vídeo, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe também no Instagram e no Facebook. Nos ajude a compartilhar a palavra do Senhor. Se você também deseja participar de forma ativa dos nossos cultos, com dízimos e ofertas, estamos deixando aqui no vídeo os dados bancários da igreja para que você continue contribuindo com a casa do Senhor. Até o próximo vídeo. Paz!